Pessoal, agora nós iremos começar uma nova série de estudos de caso. E dessa feita nós vamos falar sobre inspeção. Estudo de caso de inspeção. Deixe-me agora localizar-me fora daqui. Exatamente aqui do lado certinho. E vamos lá. Inspeção, estudo de caso de inspeção. Bom, aqui é a nossa junta. A solda abaixo representada está reprovada é uma pergunta. Se não estiver, o que pode ser feito para que a mesma seja aprovada? O fluido é não tóxico, pressão de projeto 300 psi, temperatura de projeto 60 graus. Então nós temos as informações que nós precisamos para fazer análise desse certo? Como vamos fazer isso? Vamos primeiro na norma. Primeiro nós vamos na norma. Aqui a norma B31.3 2010 é o ano da revisão da prova. Vamos no capítulo 6. Capítulo 6, inspeção. Vamos lembrar aqui a nossa questão, né? Lembrar aqui a nossa questão. Deixar ela bem clara aqui para nós. Há uma pergunta, né? A solda representada está aprovada? Se não tiver, o que pode ser feito para que a mesma seja aprovada? Então é um critério de aceitação. É um critério de aceitação para a gente dar solução para esse problema aqui. Muito bem, então aqui a gente vê capítulo 6, inspeção. Vamos ver aqui. Requisito de exame, não é requisito. É critério de aceitação, porque ali nós vemos que tem um desenho de uma solda com reforço, com a medida do reforço. Vamos ver se ele está aprovado ou não, e uma concavidade. Então, critério de aceitação, certo? Critério de aceitação para as imperfeições. Vemos aqui anotar, ele chama a tabela 34132 para os limites das imperfeições. Só que quando a gente chega aqui na tabela, a gente tem uma surpresa. Qual é a surpresa? A surpresa é que os critérios, eles são categorizados. Tem a categoria dos fluidos. Está aqui, a categoria dos fluidos. Normal, condição de cíclica severa, categoria D, serviço de categoria D. Então, qual a classificação onde nós vamos classificar essa tubulação? As informações que nós já temos aqui tem as informações, só que a gente não consegue categorizar. Por onde a gente começa? Então, gente, essa situação a gente faz o seguinte, vamos daqui, a gente vai no capítulo, não é capítulo 5, aqui é capítulo 6, certo? 341, 341.3, 343.2, 341.3.2a e a tabela 34132. Paramos aqui na tabela. Por quê? Porque a gente precisa categorizar o fluido que passa por ali. Como é que a gente faz isso? A gente volta aqui na B31.3, a gente volta para a situação normal e agora a gente vai categorizar, vai achar categoria para a gente saber onde é que a gente aplica, se é normal, se é cíclico severo ou se é categoria D. Vamos categorizar, a gente tem que voltar aqui, ó.
Tem que voltar para o capítulo 1. Escopo e definições. No escopo e definições, a gente vai, você itemiza esse escopo e definições a partir do 300.2. Aqui você vai ter que andar aqui um pouquinho no escopo e definições para achar o fluido. Aqui está os fluidos. Fluido. Categoria fluido de serviço. Você chega até aqui. Então a gente vê letra D. Fluido de serviço em que os seguintes todas as situações seguintes são aplicadas. O fluido que é manuseado não inflamável, não tóxico e não prejudicial à pessoa humana, como definido em parágrafo 300.2. Primeiro, ele tem que ser não inflamável, ele pode ser não tóxico. Ele não pode ser perigoso, não pode trazer perigo, não pode trazer riscos à pessoa humana. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Se ele atende nessa primeira apresentação, se ele atende. Está aqui. Vamos ver, vamos fazer essa avaliação aqui. Não tóxico. Pressão de projeto 300 psi. Temperatura de projeto 60 graus Celsius. Até agora, pela temperatura, ele não causaria nenhum prejuízo. Se o fluido é não tóxico, ele também não oferece risco à nossa integridade física, certo? Vamos ver mais alguma coisa aqui interessante. 2. Temperatura de projeto não deve exceder 150 psi ou 1035 kPa. Vamos ver se ele atende. 150 psi. Ele está acima de 150 psi, então ele não pode ser atendido ele não pode ser categorizado como fluido de serviço D. Parou aqui, temperatura, parou aqui, vamos para outra categoria. Categoria M, fluido de serviço. Um fluido de serviço em que o potencial para o pessoal exposto é julgado para ser significante, em que uma simples exposição para uma pequena quantidade do fluido tóxico causado por vazamento pode produzir sérios e irreversíveis queimadura para a pessoa ou na sua respiração. Então, o contato esse aqui também não passa. Então, vemos que o categoria M ele é severo, ele é muito prejudicial é muito arriscado à saúde humana. Então, esse aqui não é tão arriscado assim. Que ele já está dizendo aqui que ele é um fluido, vamos ver, não tóxico. Então, ele não causa isso tudo como o fluido M causa, né? Então, vamos para o próximo. Letra C. Fluido de elevada temperatura. Também 60 graus não é uma temperatura elevada, né? É um fluido de serviço em que a temperatura do metal do tubo tem um projeto ou sustém uma operação de temperatura igual ou maior que a definida na tabela 302.5. Não vamos dever, ele não é severo, é uma temperatura de 60 graus.
ela não é tão severa assim. Fluido de serviço de alta pressão. Também não é. Ele no 300 PSI não é considerado alta pressão. Vamos para o próximo. Normal Fluid Service. Um serviço de fluido pertinente para a maioria das tubulações coberta por esse código. Não sujeita às regras da categoria D, M, elevada temperatura ou alta pressão Fluid Service. Então, ele aplica-se aqui. Ele está acima da categoria D, mas também está abaixo da categoria M. Então, a categoria EE. Vamos agora, voltamos aqui. Fizemos a categorização do nosso produto. Definindo categoria, capítulo 1, 300.2, fluido de serviço, tal, fluido de serviço normal. Conseguimos categorizar. Próximo passo vai ser agora a gente voltar na tabela 341.3.2. Vamos voltar lá na tabela 341.3.2. E essa volta na temperatura na tabela, nós vamos definir a concavidade e a altura do reforço. Vamos voltar, capítulo 6. Aumentar aqui o zoom para a gente poder ter uma visão legal. Voltamos à tabela. Vamos girar ele aqui para a gente ter uma visão legal dessa tabela. Está realmente demorando um pouco. Pronto, chegamos. Então, aqui estão as categorias. A categoria normal e categoria M está aqui. Desse lado direito está a categoria de condições cíclicas severas. E aqui do lado tem a categoria D. Muito bem. Aqui a nossa descontinuidade apresentada, ela apresentou... Primeiro nós vamos analisar a concavidade. Concavidade aqui. Na raiz, root surface. Então, a concavidade aqui, ela é representada, nós temos aqui a letra K, tá vendo? Materiais para circunferencial, chamfer e branch connection, letra K. Do lado aqui é longitudinal, não é o nosso caso, e do lado é fillet weld, também não é o nosso caso. Nosso caso é aqui, letra K. Letra K. A gente agora vai ver na letra K. Profundidade está aqui. Da raiz. Profundidade da superfície da raiz, concavidade. Aqui ele diz aqui, ó. O total da espessura da junta, inclusive o reforço, tem que ser menor ou igual a TW. Menor ou igual a TW. Ou seja, a análise dessa junta, a análise dessa junta aqui, ela vai precisar ser feita em conjunto com a altura do reforço. Porque ela diz o seguinte, nós temos 3,2 de reforço, 1,5 de concavidade. A concavidade aqui estaria aprovada. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que a soma dessa solda aqui até a altura de reforço tem que ser igual à espessura do material, a 6 milímetros no caso. Nesse caso aqui, nós teríamos mais do que isso.
porque a gente perde de material aqui 1,5 milímetro aqui, mas a gente ganha 3,2 aqui em cima. Temos 1,7 a mais, entendeu? Então, nesse caso, estaria aprovada, a concavidade estaria aprovada, certo? Então, vamos voltar lá, vamos ver agora a raiz, a altura do reforço. Vamos voltar aqui. Aqui está. A nossa adjunta está aqui. Reforço da solda ou... Reforço da solda é o que nos interessa. Letra L. Letra L. Altura do reforço. Nota 8, que nós vamos ler a nota 8 aqui mais tarde. Vamos ver a nota 8, o que é que diz. É a altura justamente da garganta que ele se refere. Altura do reforço. Em qualquer plano, através da solda, deve ser dentro dos limites do valor da altura aplicável na tabulação. À direita. Vamos ver aqui. Valores limite, nota 6. Vamos ver essa nota 6, o que é que nos diz também essa nota 6. Dá uma olhada na nota 6. Aqui diz o seguinte: onde dois limites de valores são separados por end, o menor valor determina a aceitação. Onde dois valores são separados por O, o valor é aceitável. TW é o nominal, a espessura nominal mais fina dos dois componentes unidos para uma junta de topo. Então, TW é o valor nominal do componente mais fino. Certo? Então, vamos ver aqui. Já vimos o que é nota 6 e vamos ver agora. Para a espessura, vamos checar a nossa espessura aqui para a gente poder achar a altura certinho. 6 milímetros. Menor ou igual a 6. A altura do reforço é menor ou igual a 1,5. Pronto, aqui a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Vamos conversar agora aqui. Então, o que acontece? Essa altura do reforço, ela não pode ser mais do que 1,5. Então, ela está reprovada. Estaria reprovada. Mas a pergunta é a seguinte: se não estiver, o que pode ser feito para que a mesma seja aprovada? Vê só, gente. Se a gente esmerilhar essa altura aqui até 1,5, a gente mantém a concavidade aprovada e a gente também aprova a altura do reforço. Se a gente esmerilhar, deixar ela abaixo de 1,5, a gente deixa a concavidade reprovada, porque nós vamos perder aqui. Se a gente deixar acima de 1,5, quem fica reprovado é o reforço, certo? Então, o que é que a gente faz aqui? Vamos ver. Fizemos aqui a itemização. Aqui nós fizemos, como você acompanhou, fizemos a categorização, achamos o fluido, qual era o fluido aplicável para a nossa situação. Então, aqui nós explicamos, né? A concavidade da tabela, a espessura de solda somada com a altura do reforço deve ser maior ou igual a TW. TW é a espessura do metal de base. 6 mais 3,2 menos 1,5 é igual a 7 milímetros. Concavidade aprovada. Só que o reforço ficou reprovado. L, reforço deve ser menor ou igual a 1,5. Reprovado, porque ele está acima de 1,5. O que pode ser feito para ele ser aprovado? Resumo: a altura do reforço deve ser esmerilhada e deve ficar exatamente com 1,5 milímetros de altura, para que a junta fique em condições aceitáveis. Se ficar com menos que 1,5, a concavidade é reprovada. Aqui estão as respostas. A altura do reforço é aprovada e concavidade aprovada. Para tornar a junta aceitável, a altura do reforço deve ser esmerilhada e deve ficar exatamente com 1,5 milímetros de altura, para que a junta fique em condições aceitáveis.
Se ficar com menos que 1,5 milímetro, a concavidade é reprovada. Se ficar com mais que 1,5 milímetro, o reforço é reprovado. Então, pessoal, essa foi a nossa primeiro estudo de caso de inspeção. Já falamos nas aulas anteriores sobre fabricação e vimos aqui como matar essa situação de reforço e concavidade. É bem provável que na prova você encontre algo semelhante a isso. Então você tem que estar pronto para chegar lá e fazer uma grande prova. Que Deus abençoe. Tamo junto, até a próxima.